Vamos falar sobre o enorme cancelamento que a Jéssica Fernandes está sofrendo devido ao podcast que fez com seu namorado. Farid Juana Maria Farid, o guru dos conselhos na internet, o guru do amor. Agora o pessoal está zoando o Farid. Estão chamando ele de o maior catador de migalhas, a formiga rainha, Juana Maria, porque é o que mais pega as migalhas. Além disso, também estão chamando ele de maior simp. Simps. Ah não, simp. Agora estão dizendo que ela é a mulher mais interesseira do mundo. A reflexão aqui é, quem persevera alcança, não quem se arrasta como um cachorro alcança. E só porque você ficou famoso, senão continuaria se arrastando por mim. Já viram como esse... Perseguiu até o fim dos séculos e a morte. Então preciso falar sobre isso neste vídeo. Primeiramente, eu não queria fazer um vídeo sobre isso, pois não gosto de falar sobre assuntos de influenciadores. Mas isso atingiu outro patamar. Acredito que as pessoas comentarão neste vídeo. Essa não é a minha turma, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente da opinião que eu tenho visto na internet. Por isso também acho importante dizermos as coisas. Embora talvez você não concorde com o que eu vou dizer neste vídeo, mas é o meu ponto de vista, não é isso que eu te digo. Aqui o que vamos fazer é dialogar lá com respeito você e eu. Se puder, querida, segure minha mão antes de começarmos o vídeo. Não, mas tudo bem, sim, antes de começarmos este vídeo. Primeiro, lembre-se de me seguir nas minhas outras redes. Segundo, minha introdução. Eu sempre digo, em segundo lugar, o que eu ia falar mesmo? Minha introdução? Digo isso em todos os vídeos. Tali, toda semana você tem que dizer sua introdução pelo menos 2 vezes. E você esquece? Antes doce? Agora não mais, mas tudo bem. Antes de iniciar esse vídeo. Olá, olá, cachorrinhas do bem ou do mal. E eu, olá, olá, migalheiros do bem ou do mal. Viva os migalheiros. Vamos ver este caso. Toda essa polêmica começou por causa de um podcast de 2 anos atrás. Te digo, você vai me ver também que neste vídeo eu não estou com minha Bíblia. Que você fica com sua Bíblia, que é este caderninho é meu caderninho de anotações, onde eu escrevo as anotações das fofocas que estou contando pra vocês. Mas este vídeo... Não tome notas, Joana Maria, pois está tudo aqui no meu cérebro. Para ir, caso você não conheça. É quase impossível não conhecer Farid Joana Maria, pois ele é uma das pessoas mais virais na internet atualmente. E já faz 1 ano, 2 anos, por aí ele resume filmes pra você, mas com conselhos, não é? Ele vai além da mensagem que um filme pode te deixar, sabe? Ele te dá a mensagem completa, que chega ao seu coração. Quer dizer, eu posso estar feliz no meu TikTok, no Facebook ou no YouTube, que se aparecer um vídeo do Farid eu fico assim... Olha, é o momento de questionar a minha existência. Ah, não. E eu acho engraçado porque é sempre assim. Por exemplo, às vezes quando eu briguei com meu namorado, discutimos por besteira. Muitas vezes aparecia um vídeo do Farid pra mim, tipo, saia desse lugar onde te fazem sentir mal. Eu tinha brigado com meu namorado porque ele não quis dividir a comida comigo. Eu pensava, você não me merece, quem disse foi o Farid. E eu sinto que isso acontece com muita gente, e por isso as pessoas, me incluindo, tínhamos o Farid muito idealizado. Esse é o problema. É como se você já não o visse mais como um humano, mas sim como se fosse perfeito, como se fosse um Deus que não comete erros, um Deus que no amor não pode se dar mal. Se amar parecer andar sobre vidro, isso não é amor, é armadilha. E bom, a seguir, por que estão cancelando a Jéssica? Número 1. Estão cancelando ela porque dizem que ela só está com Farid por interesse. É verdade que ela não dava atenção pra ele, ignorava ele o tempo todo e que só decidiu dar uma chance? Quando ela percebeu que ele era famoso, tinha dinheiro e estava se dando bem na internet, disse, olha, Jess. Em segundo lugar, porque segundo dizem, ela o humilha e o envergonha. Não, sabe com as palavras que ela usa com ele e ela não sabe conjugar os verbos. Me impressiona que ela tenha voltado com você. Realmente me surpreende. Na verdade, nem posso reclamar, porque eu sou a pessoa que mais erra. Falando dos vídeos da Juana Maria, basta assistir os meus por completo pra ver o tanto que eu erro, que horror. Em quarto lugar, ela não quer ter filhos, um dos sonhos de Farid. E em quinto, que ele implorou por muitos anos. Esse foi o ponto número 1. Ela fez isso, foi o ponto número 1. Na verdade, estou errada, mas tudo bem, sim, por isso. Sim, eu devia ter anotado, acho que já me arrependo de não ter anotado. Você quis se exibir? A questão é que eu posso chegar a entender o ponto de muitas pessoas, que é que ela não se expressa bem com ele. Pelo menos nos clipes que estavam postando na internet. Tiram bastante do contexto porque você assiste o podcast inteiro.
E você sabe que essa é um pouco a dinâmica que eles dois têm como casal. Eles se tratam assim, é assim que eles se relacionam. Olha, que você não aguente, é normal, porque, te digo, eu não aguentaria. Que meu parceiro... Estamos falando da nossa história de amor e eu fui meio paqueradora. E que ele esteja contando desse jeito, rindo e dizendo: ah, você teve que implorar por mim? Não sei, pode até acontecer, porque até com meu namorado, às vezes, a gente ri da nossa história de amor. E eu falo pra ele, tipo, ah, você ficou encantado comigo, beba. Você ficou encantado comigo. Desde o primeiro olhar, ele me diz, beba, você também. Ai, já sabe. E é tipo uma piada interna. Outra coisa é contar isso assim pra milhões de pessoas e contar desse jeito, sabe? Um pouquinho debochada, talvez entre eles, em privado, tipo, hahaha, mas em público parece diferente, sabe? Como se não parecesse tão engraçado. Eu sinto que o verdadeiro problema é a forma como ela se expressava, que parecia bastante arrogante. Bastante arrogante. Juana Maria, mas eu sinto que esse foi o maior erro, sabe? Da forma como ela se expressou. Não, de verdade, da história em geral. Eu não acho que a história de amor deles retrate ela como a pior pessoa do mundo, a pior narcisista. Não é isso. Eu sinto que é uma história até bastante comum, que costuma acontecer muito. E me refiro ao fato de que alguém corre atrás de você por muito tempo. Ele deseja ser seu parceiro e ter a oportunidade de sair com você. Se você parar para pensar, isso é uma experiência muito normal. Isso é algo que acontece com muitas pessoas. Eu ressalto que, para mim, o erro foi a maneira como ela narrou a história. E mais do que tudo, porque ele não tem o mesmo senso de humor, e teria sido diferente, como se os dois estivessem rindo juntos. Mas como era só ela ficou parecendo muito mal. Foram anos atrás de mim, insistindo, e, bom, é isso. No final das contas, a ação número 1 e final deste capítulo é: quem persevera. Digo que este vídeo que estou fazendo iria melhor se eu tivesse a opinião popular. Qual é a opinião popular do momento? Odiar a Jéssica, mas odiar a Jéssica por esse motivo do podcast com Farid, mas... Eu não penso assim. Eu sinto que estão jogando muito hate nela por uma coisa que não faz sentido, que estejam enchendo ela de tanto hate por essa besteira. É verdade que ela falou mal dele e que eu não aguentaria isso em um relacionamento, mas eu não sou o Farid. Isso nela pegava muito mal. Sabe, às vezes, aquelas brincadeirinhas e coisinhas que ela falava pra ele, dava pra ver que ele ficava um pouco desconfortável. Aham, mas te digo, isso é mais do Farid. Tipo, não é tanto uma questão da gente, de ser assim, de cancelar ela. Na verdade, quem deveria se incomodar com isso é o Farid, e ele não se incomoda, sabe? Talvez ele permita isso, e ela se sinta à vontade para falar assim porque ele nunca disse que o incomoda. Em um relacionamento também é importante impor seus limites. As pessoas não conhecem seus limites, porque talvez ela tenha sido assim em todos os relacionamentos. Isso nunca incomodou as pessoas. Então, se isso te incomoda, você como parceira, o que tem que fazer é dizer para ele, não aguentar e ficar amarga a vida toda por esse motivo. Sabe, com meu namorado, algumas coisas que ele faz me incomodam, então qual é o seu caso? Vai terminar por causa disso? A não ser que ele esteja me traindo, aí é diferente. Mas se ele está fazendo alguma coisa, sei lá, que eu não gosto que ele faça certas piadas sobre o nosso relacionamento na frente dos amigos. Isso você tem que falar para o seu parceiro. Eu digo pra ele que isso me incomoda. Se ele fizer de novo, aí está o problema e será motivo pra terminar. Porque já avisei que isso me incomodava e ele fez de novo. Mas se você não diz pro seu parceiro, se você não comunica pra ele que te incomoda que ele fale de certa forma sobre você, como seu parceiro saberá? Beba? Não estou defendendo cegamente todos os comportamentos que ela teve. Mas eu sinto que estão crucificando ela demais por algo que não é tão grave. Reforço que maltratar o parceiro nunca é certo, mas nesse relacionamento parece ser a dinâmica deles como casal. Eles brincam assim, ou pelo menos ela brinca assim com ele e ele permite, mas por isso acho que as pessoas estão exagerando demais. Estão retratando ela como se tivesse sido infiel e agredido o Farid. Outra coisa, o assunto de que ela é interesseira, por isso que eu estava dizendo pra ela que ele implorava pra ela. E ela acabou dando atenção pra ele. Quando ele começou a ganhar dinheiro no Facebook, quando ele começou a ter muitas visualizações, aí sim. Primeiro, ela não é interesseira, pois se fosse, eles não dividiriam as despesas igualmente. Recentemente, em um podcast, disseram que o relacionamento deles é 50-50. Quem paga a conta quando vão comer fora? Na maioria das vezes, os dois. Nesse podcast, que também foi há uns 2 anos, ele mesmo contou que eles têm uma relação 50-50. Eles dividem tudo pela metade. Se ela realmente fosse interesseira, não fariam isso. Se ela realmente fosse uma mulher interesseira, eles já teriam um canal de casal onde ele estaria fazendo propaganda, 24 horas por dia. Algumas pessoas nem sabiam que os dois namoravam, a ponto de perguntarem quem pagaria o casamento.
Ele disse que 50-50. Juana Maria. Em geral, a responsabilidade seria dividida igualmente entre as partes. Eu veria assim, dividindo as despesas do casamento. Mas as pessoas escolhem pra quem jogar hate, né? Se a situação fosse inversa e as pessoas tivessem decidido atacar o Farid, teriam usado o tema dos 50-50 como primeira crítica. Porque quantas vezes eu já não vi na internet pessoas sendo canceladas por dizerem que tem relacionamento? Ah, que tem! Bom, sim, tá bom, que no relacionamento deles é 50-50. Cancelam a mulher e o homem porque não aceitam a divisão igualitária das despesas. Acham que o homem deve pagar tudo. Ou então você vai ser a mulher do processo nananina nananá. Ah, não, mas como é Jéssica Fernandes? Não há problema com o relacionamento ser 50-50. Joana Maria, isso é questão de qualquer relacionamento. Não vou opinar sobre a divisão de despesas desse casal, seja 50/50 ou não. Para mim, tanto faz. Joana Maria, isso é questão do relacionamento de vocês. Façam o que quiserem, mas já vi pessoas canceladas por causa de hate seletivo. É que uma vez minha cunhada postou nas redes sociais que ela não sei o que com o relacionamento 50-50 e os seguidores dela começaram a jogar hate nela. Nenhum relacionamento é 50/50, pois o que ele economiza com você, ele gasta com outra. Então como está o relacionamento do Farid com a Jéssica? As pessoas dizem para Farid ser infiel a Jéssica e gastar com outra. As pessoas estão postando isso na internet. De que volto a acreditar no amor. Se Farid e Jéssica se separarem, é meu povo latino. Estão jogando muita energia negativa para os dois. Eu realmente não a vejo interessada, o que é normal. Isso é muito comum nos relacionamentos. Que talvez você não goste de uma pessoa no começo, porque isso é algo tão repetitivo, e ainda mais se você é mulher. Certamente você já passou por isso ou conhece quem passou. De que tem um cara que está sempre correndo atrás dela, que é uma boa pessoa, que é um rapaz que a trata bem, e no começo ela não gosta dele, não sente atração, não quer nada. Com essa pessoa, o tempo passa, e você começa a gostar dela. Por quê? Talvez você já tenha deixado de gostar daqueles padrões de homens maus, assim ou assado. Ou talvez porque você quer dar uma chance. Porque você diz, olha, é um homem que me trata bem, quero ver como vai ser essa relação pra mim. Além de tudo, é um homem bem-sucedido que vai me acrescentar. Cada pessoa tem seus próprios sentimentos, e talvez ela naquele momento percebeu que Farid, no momento em que os dois se reencontraram, era o homem que ela queria para a vida dela. O homem que ele era antes, não. O homem que ele é agora, sim. Agora Farid é bem-sucedido e possui mais bens. Se Jéssica não fosse bonita ou ativista, talvez Farid não estivesse com ela. As pessoas são assim. Atacam os outros só porque mudaram de opinião sobre alguém que antes não gostavam e depois passaram a gostar. Você só começou a gostar dele agora porque ele tem sucesso e posses. Sim, isso fez com que eu gostasse ainda mais dessa pessoa. O fato de que agora eu sinto admiração pelo trabalho dele. Não sei, sabe? Não é como se eu a visse se jogando de maneira terrível. Eu já sabia do relacionamento deles. Porque há um tempo também vi um vídeo dos dois, mas em nenhum momento eu vi eles explorarem o termo relacionamento na internet. É muito comum ver influenciadores na internet shippando pessoas. A forma mais fácil e mais rápida de crescer na internet é ou criar polêmica ou fazer um chip com outro influenciador. Assim, você acha isso, Suzana? De certa forma, é por isso que fazem tantos chips falsos, tipo agora, bom, não vou dizer o nome, mas tem certos influenciadores, né? Que estão fazendo um chip que é claramente falso. Mas eles fazem isso para crescer em números, o que eu também não julgo, pois é algo que fazem muito. É que uma vez um influenciador me escreveu para fazer um chip falso. Para os dois crescerem nas redes sociais, ganhar números e depois brigarmos e crescer ainda mais. Eu não entro nessas coisas, sabe por quê? Porque isso não combina comigo. E eu sinto que eles nem aproveitaram tudo o que poderiam aproveitar do relacionamento deles. Se Suzana fosse realmente interesseira, ela tiraria mais proveito da situação. Ou seja, ela está com Farid e eu sinto que nem aproveita tanto a companhia dele. É igual que com o fato de serem pais, Ela não quer ter filhos porque ela quer viajar e quer ser bem-sucedida no mundo do trabalho. Esse é o sonho dele, o objetivo dele na vida. Bom, não sei se é o objetivo, mas enfim, o sonho dele é ter 2 filhos e ela não quer. Então as pessoas também estão demonizando esse fato de que ela não quer ser mãe e ele quer, então que eles não tenham um relacionamento. Se ele realmente soubesse que isso é algo que vai afetá-lo a ponto de não ser feliz, ele não continuaria com ela. Se ele escolhe ficar com ela todos os dias, é porque estar com ela é mais importante para ele do que ter filhos. Quantos relacionamentos não são assim? Com quantos relacionamentos isso não acontece? Neste momento, não sei se quero ter filhos ou não. Talvez no futuro eu queira, talvez não.
Isso já seria um assunto entre eu e meu parceiro. Ele tem certeza que quer ser pai? Inclusive, antes ele me disse que queria ser pai jovem. Eu não pretendo ser mãe jovem, pelo menos não por escolha própria. Não é algo que eu queira no momento, entende? Seria em um futuro bem distante pra mim o fato de me tornar mãe. Mas se eu não quiser fazer isso, é um assunto para conversar com meu parceiro, entende? Não é como se agora ela fosse a vilã, porque ele decide ficar com ela. Mesmo assim, se ela tiver que se tornar mãe para realizar o sonho dele de ser pai, mesmo ela não querendo ser mãe. Olha, e com esse vídeo, eu não quero que vocês entendam que estou dizendo que é bom implorar, mendigar. Estar em um relacionamento no qual não te tratam bem, em ficar com uma pessoa que não quer os mesmos objetivos que você ou algo assim. Não é isso, apenas apresento a vocês outra perspectiva. Que talvez Farid seja feliz nesse relacionamento e que ele está escolhendo esse relacionamento porque é o que ele gosta. Sinto que as pessoas estão pegando informações de todos os lugares apenas para odiá-la ou fazê-la parecer a pior do relacionamento. Até no podcast os dois fizeram coisas questionáveis, sabe? Até mesmo a forma como eles voltaram a se falar, se reencontraram depois de terem tentado algo que não deu certo. E que eles tinham seus parceiros ou seus casos, com quem tinham algo sério. Eles passaram a noite inteira conversando, mesmo tendo seus respectivos parceiros. E estar lá já é questionável. Ficar conversando a noite toda com seu ex ou alguém que te atrai. Juana Maria, isso já é questionável dos dois lados, tanto da parte dele quanto da parte dela. Tratamos nossos parceiros com grosseria, pois passamos a noite toda conversando. Muitas coisas foram tiradas de contexto, sabe? Coisas que estavam acontecendo. E esse vídeo eu também não quero ver. Não estou defendendo nenhum ato tóxico ou a defendendo só porque ela é mulher, sabe? Te digo, pra mim seria melhor, e eu sinto que esse vídeo que estou fazendo iria melhor se eu concordasse mais com as pessoas que estão jogando hate nela, porque é 90% das pessoas na internet estão jogando muito hate nela. Acho que o vídeo ficaria melhor assim, mas não posso ir contra o que penso, entende? Eu acho que estão jogando hate demais por algo que não é tão grave. Existem coisas muito mais graves do que isso. Há motivos muito mais sérios para o ódio massivo que ela está recebendo agora. Terrível. Ele até teve que defendê-la no Spotify Awards, algo assim. Ele meio que deu uma mensagem super bonita pra ela. No verão de 2022, eu enfrentava o pior momento profissional e um dos piores emocionais da minha vida há 2 anos. Cheguei a considerar largar tudo. Mas por algum motivo, se você me via diferente... Te digo, ele parece ser bem sábio. Não acho que estaria com ela se ela não trouxesse algo bom para a vida dele. A gente não vê como são os relacionamentos por dentro. Ele mesmo contando... No discurso que ele fez, ele disse que ela, no momento em que ele sentia que não podia avançar, no seu momento mais difícil financeiramente, no seu momento mais baixo de autoestima, quem o ajudou a sair disso, quem lhe deu ânimo para continuar, foi ela. Não devemos julgar alguém com base em alguns clipes ou um vídeo antigo de 2 anos. Eu mudei muito no meu relacionamento no último ano. Há 1 ano, eu também era questionável no meu relacionamento, sabe? E meu namorado também. E hoje em dia, somos pessoas diferentes e no ano que vem vamos ser pessoas ainda mais maduras. Se quisermos, obviamente, se continuarmos avançando. Mas, sabe, se continuarmos avançando assim como pessoas, vamos continuar ficando mais maduros? E todos os relacionamentos são assim, nenhum relacionamento é perfeito. Muitas pessoas que eu vejo criticando na internet estão meio que refletindo suas próprias inseguranças. Porque entrei em vários e muitos eram homens dizendo tipo, eu já saí com uma Jéssica na minha vida, sabe? Tipo, super refletindo a própria vida deles em pessoas na internet que você não sabe, que na verdade a gente não sabe como é a dinâmica sobre o relacionamento deles por causa de um podcast de 2 anos atrás, mas se você assistir podcasts mais recentes, você vê a mudança até na forma como ela se expressa. Eu te digo, sinto que é um pouco o senso de humor dela, que não combina com todo mundo, e ele mesmo explica isso. Entendo, eu também não gostaria que meu parceiro falasse assim de mim, mas não conheço o Farid, então não sei como ele é. Ele não liga pra isso? Talvez seja algo que ele até goste nela. Precisamos parar de idealizar as pessoas. O relacionamento deles não é perfeito, assim como eles e eu também não somos. Nenhum relacionamento é, mas eu sinto que existem relacionamentos piores e até pessoas que os criticam têm relacionamentos piores do que o deles. A verdade é que ao decidirem expor seu relacionamento e história de amor na internet, era esperado que em algum momento recebessem críticas. Você mesma está expondo que realmente estão exagerando demais com o hate que estão jogando pra cima dessa mulher. Mas enfim, essa é a minha opinião. Esse é um vídeo bem de opinião e eu te digo, esse é um vídeo mais pra dialogar. Compartilhem suas opiniões nos comentários, mas sem brigas ou julgamentos precipitados sobre mim.
Quero saber o que vocês pensam. Deixar de seguir? Tudo bem, pode fazer isso se quiser. Ah, tá, mas deixa que eu te falar. A vida é assim, gata. Nem todo mundo vai sempre pensar igual a você. E tá tudo bem, sabe? Porque somos seres humanos diferentes, e sim? A vida é assim. Nem sempre todos têm a mesma opinião. A questão é você. Deixe sua opinião nos comentários com respeito sobre a Jéssica, o Farid e a mim. Joana Maria, te mando um beijinho no Anastácio. Obrigada por ter assistido. Que calor, é isso que dá desligar o ar-condicionado. Enfim, muito obrigada pelo apoio de vocês, adoro vocês. Se gostaram desse tipo de vídeo onde dou minha opinião sobre coisas e influenciadores, deem like. Nunca falo sobre esses assuntos. Beijo no Anastácio, amo vocês. Se cuidem. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta um coraçãozinho branco pra eu saber que você chegou até aqui no vídeo. Ler seu comentário e dizer, você é uma verdadeira cachorrinha, sim, você é, te amo. Obrigada por assistir.